Um pai solteiro e pobre ajudou uma desconhecida com o carro. Sua filha olhou para cima e disse: Ela pode ser minha mamãe? O céu cinzento sobre os arredores de Seattle se abriu com trovões, e a chuva começou a martelar o para-brisa de um Tesla vermelho. Isabel Thorne apertou firme o volante e encostou na lateral da estrada quase deserta. Seu Bluetooth havia se desconectado momentos antes, interrompendo uma ligação tensa com o conselho de diretores. Vamos rever sua autoridade depois do próximo trimestre, Isabelle, dissera o presidente, frio, como se ela fosse apenas mais uma linha na sua planilha trimestral. Ela encerrou a chamada antes de dizer algo de que se arrependeria. Exalando, Isabelle se recostou. Seu reflexo no espelho retrovisor a encarava. Batom apagado, cabelo loiro levemente armado pela chuva, e uma fina linha de expressão entre as sobrancelhas que não existia 5 anos atrás. Para alguém que comandava uma das maiores empresas de veículos autônomos da Califórnia, sentia-se completamente fora de controle. E agora, como se o universo a provocasse, seu carro havia morrido. Sem energia, sem sinal, sem plano. Ela abriu a porta. A chuva a atingiu instantaneamente, fria e implacável. Seus saltos de grife afundaram em uma poça. Ajustou o trench coat e olhou ao redor. Nada além de casas envelhecidas e prédios fechados, exceto por um letreiro distante iluminado. Oi, alto! Uma lâmpada tremeluzia sob o letreiro, lançando um brilho amarelo quente através do temporal. Ela caminhou rápido, o clique dos saltos ecoando na calçada molhada. A porta da oficina estava meio aberta. Luz se espalhava pelo chão de concreto. Ferramentas pendiam organizadas. Um rádio zumbia suavemente em algum canto, e então ele apareceu. Cabelo castanho úmido da névoa, mangas da camisa arregaçadas, manchas de graxa na roupa. Parecia o tipo de homem que não desperdiçava palavras. Seus olhos cor de avelã estavam cansados, mas gentis. Precisa de ajuda? Perguntou. Isabelle assentiu. O Tesla vermelho parou de funcionar na estrada. O homem pegou um cinto de ferramentas sem perguntar mais nada. Vou dar uma olhada. Enquanto caminhavam de volta ao carro, Isabelle se sentia mais deslocada a cada passo. Sua máquina elegante e silenciosa parecia absurdamente avançada naquele cenário de cidade pequena. Mesmo assim, ela permaneceu em silêncio. Ele se abaixou no banco do motorista, rodou diagnósticos com um dispositivo portátil. A bateria está boa. Pode ser o regulador inteligente. Esses sistemas travam às vezes, especialmente em clima frio e úmido. Quanto tempo para consertar? Ela perguntou. Ele se endireitou, limpando as mãos em um pano. Depende. Pode levar alguns dias. Precisamos pedir a peça. Ela exalou. Claro. Nesse momento, um suave barulho de botas nos charcos chamou atenção. Uma garotinha, não maior que 6 anos, surgiu com um casaco de chuva roxo de bolinhas brancas. Cachos dourados escapavam do capuz. Ela segurava um ursinho gasto em uma mão. Laia! O homem advertiu suavemente. Mas a criança já havia travado o olhar em Isabelle. Seus olhos eram grandes, curiosos, fixos, sem piscar. O mundo de Isabelle, cheio de tecnologia e regras, pareceu se dissolver em segundos. Ali, naquela chuva fria e implacável, algo inesperado e inexplicável começava a acontecer. Ela inclinou a cabeça e, com total inocência, perguntou: Papai, ela pode ser minha mamãe? Silêncio. O ar dentro da oficina parecia congelar. Até a chuva soava mais suave. Mark, o homem, parou no mesmo instante. Os lábios de Isabelle se entreabriram surpresa, e sua respiração ficou presa. Um riso suave e constrangido escapou de seus lábios. Bem, esse é um bom tipo de boas-vindas. Mark se ajoelhou ao lado da garotinha. Laia, querida, não dizemos essas coisas para estranhos. Mas ela é bonita, Laia disse seriamente. E você sorriu quando olhou para ela. O rosto de Mark corou. Vai lá, pequenina, vai se secar, disse, indicando que a menina se afastasse. Laia suspirou e trotou de volta para o escritório da oficina. Me desculpe, disse Mark, levantando-se. Ela perdeu a mãe há alguns anos.
Isabelle olhou para a estrada enevoada. Eu entendo. Ficaram em silêncio por um instante. A chuva não parava, nem o peso que pairava no ar. Provavelmente você tem algum compromisso, disse ele. Mas seu carro não vai a lugar algum hoje à noite? Eu estava a caminho de Portland, ela respondeu. Precisava arejar a cabeça. Acho que acabei arejando minha agenda, na verdade. Mark coçou a nuca. Tenho um quarto extra acima da oficina. É aquecido, seco. Nada de luxo, mas se precisar de um lugar esta noite... Isabelle hesitou. Você está oferecendo sua casa a uma total estranha? Já fiz coisas piores, disse ele com um pequeno encolher de ombros. Ela sorriu levemente, mas os olhos permaneciam cautelosos. Obrigada, mas prefiro encontrar outro lugar, se estiver tudo bem. Justo, disse ele. Ah, tem um B&B a 2 quadras daqui, Whitmore House, administrado por uma mulher chamada Maggie. Não terá serviço de quarto, mas ela vai te tratar como se fosse filha dela. Obrigada, respondeu Isabelle. Ele entregou-lhe um cartão plastificado. Direções desenhadas à mão. O GPS é a sugestão por aqui. Ela pegou o cartão e os dedos dele se tocaram por um instante um pouco mais longo do que o necessário. Mark, ele disse. Isabelle. Ela respondeu. Ele assentiu uma vez e voltou para a oficina. Enquanto ela caminhava para a pousada, a chuva molhando seus cabelos, olhou para trás. Na janela do escritório, a pequena Laia observava, mãozinha levantada em um aceno tímido e, pela primeira vez em anos, Isabelle sentiu algo que não esperava. Não era incômodo nem constrangimento. Era algo quente, algo cheio de esperança. E em sua mente, uma pequena voz ecoou. Ela pode ser minha mamãe? Na manhã seguinte, Isabelle acordou com o som desconhecido de pássaros cantando, em vez de e-mails. O Wi-Fi da Whitmore House piscava lentamente, zombeteiro na tela de seu celular. Sem sinal, sem conexão, sem controle. Ela suspirou, jogou o aparelho sobre o edredom floral e abriu as cortinas. A cidade abaixo parecia saída de um cartão postal. Névoa subindo das ruas silenciosas, pessoas passeando com cachorros em capas de chuva, um senhor varrendo a varanda. Mas para Isabelle, parecia um exílio. Passara a última década construindo seu mundo com estrutura, estratégia e velocidade. E ali, por um momento, tudo isso não importava. Não havia serviços de transporte por aplicativo, nem concierge digital, nem sequer um bom latte de leite de amêndoas. Quando perguntou à proprietária sobre algum serviço de carro, Maggie riu calorosamente e entregou-lhe um folheto de papel de transporte local do Charlie, com apenas um número de telefone fixo e o desenho de uma van. Tudo ali era devagar. Até a padaria do outro lado da rua só aceitava dinheiro, e Isabelle não carregava dinheiro. Depois de uma hora frustrante andando de um lado para o outro, ela desistiu dos e-mails e decidiu caminhar. O vento trazia o cheiro de bordo e pinheiros, com ocasionais redemoinhos de fumaça de chaminé. As pessoas olhavam e acenavam à medida que ela passava, sorrindo curiosamente para a mulher elegante da cidade, com seu casaco perfeitamente ajustado e botas de cano curto. Isabelle ouviu sussurros. É ela, não é? A mulher da oficina com o carro vermelho, tipo da cidade. Mas ela sorriu para mim. Eu juro que sorriu. Quando finalmente chegou à praça da cidade, já queria voltar. Mas ao pegar o celular novamente, uma vozinha chamou. Miss Isabelle. Ela se virou. Laia corria em sua direção com tênis coloridos, segurando algo amassado na mão. Papai disse que eu podia te trazer isso, disse, ofegante. Na palma da mão, 2 donuts polvilhados de açúcar, embrulhados em um guardanapo da padaria. São os melhores se você comer quentinho. Isabelle piscou. Para mim? Laia assentiu orgulhosa. E eu também fiz algo para você. Ela puxou do bolso do casaco uma folha de papel dobrada e entregou. O desenho era simples, mas inconfundível. 3 bonequinhos de palito de mãos dadas na frente de um carro vermelho brilhante. Um homem alto, uma mulher alta de cabelo amarelo e uma garotinha entre eles, todos sorrindo. No topo, rabiscos coloridos que diziam Minha Família.
Isabelle sentiu a garganta apertar. Limpou a emoção rapidamente. Obrigada, Laia. Isso é muito gentil da sua parte. Laia sorriu radiante. Gostou? Gostei, disse Isabelle, conseguindo um sorriso. Muito. Um momento depois, Mark apareceu do outro lado da praça, claramente seguindo a filha à distância. As mãos nos bolsos da jaqueta, expressão cautelosa. Laia, chamou suavemente. Não saia correndo assim. Mas eu trouxe donuts para ela, disse Laia alegre, mostrando a foto da família. Mark olhou para Isabelle, um pedido de desculpas nos olhos. Ela se apega fácil. Espero que não tenha te deixado desconfortável. Isabelle balançou a cabeça. De jeito nenhum. Eles começaram a caminhar de volta juntos, devagar. Laia corria à frente, perseguindo uma folha levada pela brisa. Ao passar por uma senhora idosa podando flores no jardim, Laia correu até ela sem hesitar. Miss Doy, olha! Gritou segurando a mão de Isabelle. Esta é minha mamãe. Bem, quem sabe? Disse a senhora. O mundo congelou pela segunda vez em 2 dias. Miss Doy olhou para cima, surpresa, e então sorriu suavemente. Bem, vocês duas formam um lindo quadro. O rosto de Isabelle corou. Oh, não sou. Mas a idosa apenas assentiu gentilmente, os olhos brilhando. Às vezes, as crianças veem coisas antes da gente. Querida, disse Mark, a boca se apertando. Vamos, Laia, falou rapidamente estendendo a mão para a filha. Enquanto se afastavam, Isabelle olhou para trás. Miss Doy ainda sorria. Os dias passaram. A primeira coisa que Isabelle percebeu foi o silêncio. Não aquele silêncio sufocante e inquietante das salas de reunião corporativas, mas um silêncio pacífico que preenchia os espaços entre passos e cantos de pássaros. Todas as manhãs, ela se via deslizando em rotinas que nunca havia planejado. Café da manhã no Maggie's Diner, uma breve caminhada pelo mercado de agricultores com Laia puxando sua mão, e muitas vezes uma parada na oficina apenas para observar Mark. Havia algo calmante no ritmo constante de seus movimentos, na forma como suas mãos, ásperas e manchadas de óleo, lidavam com cada parafuso com precisão e paciência. Ele raramente falava, a não ser que fosse necessário, mas quando o fazia, sua voz era baixa, firme, real e presente. Certa manhã, Isabelle sentou-se em um banco fora da oficina, tomando um café doce demais, mas estranhamente reconfortante. Do outro lado do pátio, viu Mark terminando de ajustar um sedã velho e desgastado. Um homem idoso, claramente sem teto, se aproximava, observando com interesse silencioso. Mark o notou, entrou rapidamente e voltou com metade de um sanduíche e uma tigela de sopa. Sem uma palavra, estendeu a comida. O homem piscou ainda quente. Mark assentiu. Acabei de preparar. Vai sentar perto do aquecedor. O homem sorriu, quase reverente, e se afastou. Isabelle sentiu algo apertar seu peito. Mais tarde, naquele mesmo dia, ela viu Mark ajoelhado ao lado de Laia, fora da oficina. O cadarço do tênis da menina estava desamarrado. As mãos dele estavam cobertas de graxa, mas não hesitou. Com dedos gentis, amarrou novamente os cadarços, dando um nó duplo. Agora você não vai tropeçar. Jelly Bean, disse suavemente. Isabelle desviou o olhar antes que percebessem a expressão em seu rosto. Na manhã seguinte, ela chegou mais cedo que o habitual. Mark já estava lá, tossindo levemente enquanto organizava suas ferramentas. Você deveria estar bebendo algo quente, disse Isabelle, aproximando-se com um copo fumegante para a viagem. Ele olhou surpreso. Isso é para mim? Não se acostume, disse ela, mas seu sorriso atraía. É só café. Mark aceitou com um silencioso obrigado. As mãos dele se tocaram por um instante um pouco mais longo que o necessário. Ficaram em silêncio até que Laia surgiu correndo do diner, com geleia na bochecha e migalhas no suéter. Isabelle riu. Laia, que bagunça! Eu estava com fome, disse Laia com um sorriso, as bochechas coradas. Sem pensar,
Isabelle puxou um lenço do bolso do casaco e limpou delicadamente o rosto da menina. Laia não se esquivou. Encostou-se ao gesto, Mark percebeu. Não disse nada, mas os olhos dele seguiram Isabelle por um longo momento, observando cada movimento. Naquela noite, enquanto o sol se escondia atrás das colinas, os três se encontraram dentro da oficina, reunidos em torno de uma pequena mesa dobrável, com caixas de jantar do diner. O ar cheirava a óleo de motor e frango frito. Um aquecedor pequeno zumbia ao lado deles. Comeram de forma simples, conversando baixinho. Isabelle se pegou rindo quando Laia imitou a voz carrancuda de Maggie do diner. Mark deu uma risada baixa, um som suave que fez Isabelle erguer os olhos por um instante. Então Laia, ao pegar um guardanapo, derrubou acidentalmente seu suco. O copo bateu na mesa com um splash dramático, água espirrando sobre os joelhos deles. Isabelle engasgou. Mark congelou. Os olhos de Laia se arregalaram, e então Isabelle riu. Um riso completo, leve e sem fôlego. Mark riu também. Laia gargalhou sem controle. Por alguns segundos, a oficina ecoou com o som de 3 vozes se sobrepondo. Uma alegria compartilhada que não precisava de explicação. Isabelle se recostou, enxugando os olhos. Não me lembro da última vez que ri à mesa de jantar, disse, com voz suave. Mark olhou para ela. O momento pairou, silencioso, dourado e impossivelmente frágil. Seus olhares se encontraram. Algo não dito passou entre eles. Nenhum falou nada, mas no calor daquela oficina, cercados por manchas de graxa e cadeiras desalinhadas, uma faísca diferente surgiu. Não alta, não urgente, mas verdadeira. E silenciosamente, Isabelle deixou-se sentir. Na manhã seguinte, o ar parecia mais pesado do que o habitual, como se os céus cinzentos de Seattle estivessem pressionando um pouco mais perto do chão. Mark estava ao lado do capô aberto do carro de Isabelle, pensativo. As mãos se moviam instintivamente, checando o sistema elétrico novamente, embora já o tivesse verificado 2 vezes. Do outro lado do pátio, Isabelle encostava-se em uma cerca, bebendo café em silêncio, observando o homem que lentamente se tornara um mistério que ela não conseguia parar de desvendar. Mais tarde, enquanto Laia corria atrás de Lebes no pequeno parque atrás da oficina, Isabelle sentou-se ao lado de Mark em um banco envelhecido. A luz filtrava-se pelas árvores em fitas douradas, e por muito tempo, nenhum dos dois falou. Então, quase do nada, Mark começou. Nem sempre fui mecânico, disse a voz baixa. Eu era engenheiro. Projetava sistemas de segurança para veículos elétricos. Isabelle piscou surpresa. Sério? Ele assentiu. Trabalhei na Raytheon Motors. Grande tecnologia, muito dinheiro. Viviam algoritmos e simulações de acidentes. Segurança era minha obsessão. Ela percebeu que a história ainda não terminava ali. A mandíbula dele se contraiu. Numa noite de inverno em casa, minha esposa saiu com nossa filha para fazer compras. Estava nevicando levemente. Nada sério. Ela dirigia um carro que eu ajudei a projetar. Novinho, completo, com o último sistema que eu criei. Mark olhou para as mãos, ligeiramente trêmulas. Houve uma falha. Um sensor travou. O carro saiu da estrada e bateu em uma árvore. A respiração de Isabelle ficou presa na garganta. Ela não sobreviveu. Laia tinha apenas 3 anos. O silêncio caiu pesado. Até o vento parecia prender a respiração. Eu pedi demissão na semana seguinte, disse Mark, a voz baixa. Vendi a casa, me mudei para cá, abri a oficina com o que sobrou. Pensei que, se consertasse coisas quebradas todos os dias, talvez pudesse compensar aquela que não consegui salvar. Ele forçou um sorriso, mas não chegou aos olhos. As pessoas acham que sou quieto porque sou tímido. A verdade é que não confio mais em mim mesmo com nada importante. Atrás deles, Laia ria. A voz despreocupada dela cortava a dor como um raio de sol. Isabelle se virou para observá-la por um instante, e em seguida voltou a olhar para Mark. Ela parece feliz, disse Isabelle suavemente. É feliz, mas todas as noites, acrescentou Mark, quase em sussurro. Ela pergunta pela mãe.
Eu conto histórias, mostro fotos, mas a única coisa que ela sempre lembra é de eu dizer: sinto muito. Naquela noite, de volta ao seu pequeno quarto alugado, Isabelle não conseguiu dormir. O silêncio da cidade parecia estranhamente alto. Cada rangido no assoalho, cada gotejar da velha torneira ecoava mais alto na quietude. Ela sentou-se na pequena escrivaninha junto à janela, puxou um caderno de couro que não tocava há anos e começou a escrever. Nunca tive uma família. Não de verdade. Minha mãe saiu quando eu tinha 6 anos. Meu pai se foi emocionalmente muito antes disso. Construí uma empresa porque era a única coisa que eu podia controlar. Mas hoje, vendo aquele homem amarrar os sapatos da filha, ouvindo-o falar sobre falhas como se fossem algo sagrado, pela primeira vez, senti algo que não vinha de uma sala de reuniões. Nunca tive uma família, mas hoje ela parecia perto. Na manhã seguinte, ela ligou o laptop para uma breve reunião virtual com sua assistente na Califórnia. Revisaram atualizações sobre uma questão legal antiga, uma disputa de patentes envolvendo uma empresa rival de anos atrás. Os olhos de Isabelle pararam em um nome familiar, enterrado nas anotações. Marco, ex-engenheiro de design sênior, Rivian Motors, envolvido no design contestado, submetido antes das negociações de aquisição. O estômago dela se apertou. Ela clicou para abrir o arquivo arquivado e encarou uma foto. Mark, de terno alinhado, braços cruzados, ao lado de um protótipo de módulo de segurança. O peito dela se apertou. Todo esse tempo ela não sabia. Não era culpa dela. Mas naquela noite, Isabelle voltou à oficina. Mark estava lá dentro, limpando a graxa das mãos, rindo baixinho enquanto Laia lia um livro ilustrado para ele. Isabelle ficou na porta, iluminada suavemente pela luz da rua. Não falou, não se moveu. Apenas observou e pensou. E se eu for a razão pela qual ele perdeu tudo? Ela tinha vindo para cá para escapar do barulho. Mas agora o silêncio gritava. A cidade de Maplebrook ganhava vida todos os meses de outubro, com o festival anual de outono, transformando a praça silenciosa em uma tela de cores, sons e calor. Bandeiras e tons de laranja queimado e vermelho profundo tremulavam suavemente na brisa fresca, e o cheiro de cidra de maçã e açúcar com canela pairava doce no ar. Isabelle nunca tinha planejado ficar tanto tempo. Tinha feito as malas apenas para 2 dias. E ainda assim, ali estava, caminhando lado a lado com Mark e Laia, percorrendo barracas cheias de abóboras, artesanatos feitos à mão e moradores sorridentes. Ela vestia um suéter emprestado, longe do seu estilo elegante habitual. O cabelo, trançado frouxamente por uma adolescente em uma barraca de pintura facial mais cedo naquela manhã. De algum modo, tudo parecia certo. Laia corria à frente, segurando uma maçã caramelizada em uma mão e arrastando um boneco de espantalho de pelúcia na outra. O riso dela soava como sinos ao vento. Você já foi a um festival de cidade pequena? E... perguntou Mark casualmente, tomando um gole de cidra em copo de papel. Isabelle balançou a cabeça. A coisa mais próxima que já fui foi uma convenção de tecnologia em Munique. Nos deram pretzels, Mark riu. Não é bem a mesma coisa. Eles chegaram ao centro da praça, onde uma fila se formava para o jogo de argolas. Laia puxou a manga de Isabelle. Tenta! Tenta comigo! Isabelle riu. Ah, não! Sou péssima em qualquer coisa que exija mira. Exatamente. Laia sorriu. É por isso que vai ser engraçado. Mark ergueu a sobrancelha, sorrindo maliciosamente. Medrosa, garota da cidade. Ela estreitou os olhos, pegou as argolas de plástico e deu um passo à frente. A primeira voou longe. A segunda acertou o gargalo de uma garrafa, mas quicou com um tilintar. A terceira errou completamente. Ah! Isabelle gemeu dramaticamente. Isso é armado! Laia caiu na risada, o rosto pegajoso de caramelo, e Mark riu junto, balançando a cabeça. Isabelle se virou para olhar os dois, e por um instante, algo quente iluminou seu peito. Não estava acostumada a ser a fonte do riso de alguém, pelo menos não de um riso que viesse da alegria em vez de escárnio, não de um riso que a fizesse sentir-se segura.
O sol baixava enquanto o festival continuava. Música tocava em um pequeno palco, onde uma banda local dedilhava canções folclóricas conhecidas. Crianças corriam entre montes de folhas. Isabelle comprou para Laia uma pulseira feita à mão. Pequenas contas formando o nome Lea em cores pastéis. Toda princesa precisa de sua coroa, disse, colocando-a no pulso da menina. Laia sorriu radiante. À medida que o céu se tornava violeta e lanternas começavam a brilhar nas calçadas, a multidão se reuniu para o grande finale. Os fogos de artifício. Todos ficaram no campo aberto logo além da praça. Casais enrolados em cobertores de flanela, crianças segurando bastões luminosos. Isabelle estava entre Mark e Laia, a respiração visível no ar frio. O primeiro fogo subiu aos céus, uma explosão dourada que se desdobrou em estrelas cintilantes. Laia arregalou os olhos e segurou suas mãos, uma em cada palma pequena. Olha, papai, sussurrou ela, olhos brilhantes. Agora temos uma família. O mundo pareceu parar. Mark se virou para Isabelle. Ela já estava olhando para ele. Os olhos dele se encontraram, incertos, tímidos, carregados de algo que nenhum dos dois queria nomear tão cedo. Ela não afastou a mão. Ele não falou, mas o silêncio estava cheio de algo frágil e novo. Esperança. Enquanto os fogos pintavam o céu em tons cintilantes, os três permaneceram ali, como uma imagem de uma vida que Isabelle nunca soube que precisava, e agora não tinha certeza se conseguiria deixar para trás. Na manhã seguinte, a chuva voltou, mais fria, mais intensa, daquelas que grudam na pele e penetram nos ossos. Isabelle estava sozinha em um canto do único café da cidade, segurando uma xícara morna de chá e tentando ignorar a vibração do celular. Já havia recusado 2 ligações de sua assistente e uma do conselho. Mas quando a tela acendeu com o nome de seu advogado-geral, ela soube que não podia mais ignorar. Sim, respondeu. A voz do outro lado estava tensa. É oficial, Isabelle. Um denunciante vazou memorandos internos ligando o protótipo do sistema de segurança mais recente da sua equipe a materiais de design da Orion Tech. Ela ficou em silêncio. Estamos sendo acusados de roubar conceitos patenteados. A mídia já divulgou. Você precisa voltar à sede imediatamente. Preciso de um momento, disse ela desligando. Isabelle olhou pela janela embaçada, o coração acelerado. Orion Tech, a empresa onde Mark trabalhara. Os mesmos designs que tinham passado por sua mesa meses atrás. Aqueles que ela questionou brevemente, mas nunca investigou a fundo porque a oportunidade parecia limpa demais, promissora demais. Ela se sentiu mal. Um toque forte na janela a assustou. Era Laia, sorrindo, acenando do lado de fora, segurando um tsuru de papel dobrado, claramente feito só para ela. Isabelle sorriu, pressionando a mão contra o vidro. Mas atrás de Laia, Mark permanecia imóvel, com a expressão impossível de ler. E naquele momento Isabelle soube. Ele tinha ouvido. A tempestade havia se intensificado quando Isabelle voltou à oficina para pegar suas coisas. Mark estava esperando de braços cruzados, encharcado até os cotovelos. Laia havia ido para casa com uma vizinha, sentindo que algo estava errado. Mark, Isabelle começou, a voz hesitante. Posso explicar. Você pode? Ele perguntou baixinho, sem raiva, apenas o peso pesado da traição. Porque acabei de ver o nome da sua empresa em todas as notícias, acusada de roubar exatamente os projetos que eu enterrei depois que minha esposa morreu em um carro feito com essas falhas. Eu não sabia, ela disse se aproximando. Não sabia, juro que não sabia que era você. Só descobri seu nome nos arquivos na semana passada e estou tentando entender. Ele a interrompeu. Então tudo isso era só pesquisa? O ar dela ficou preso na garganta. Não, Deus, não. Você precisava de um bode expiatório? Ou só veio aqui esperando inspiração? Ele perguntou, a voz subindo levemente. Os olhos de Isabelle se encheram de lágrimas. Você acha que planejei para sua filha me chamar de mamãe? As palavras ficaram suspensas no ar. Um relâmpago iluminou o céu atrás deles. Mark desviou o olhar, a mandíbula rígida. Eu deixei você entrar na minha vida, na dela,
E agora descubro que você é o rosto da empresa que roubou exatamente aquilo de que eu me afastei. Aquilo que levou a mãe dela. Eu não roubei nada, Isabelle sussurrou. Mas também não parei isso. Olhei para o outro lado. E agora estou aqui sabendo que você talvez nunca acredite em mim. E ainda assim, eu desfaria tudo se significasse não te machucar. Mark permaneceu em silêncio. A respiração dele estava trêmula, as mãos cerradas. O silêncio se esticava de forma insuportável. Isabelle deu um passo atrás, a voz quebrando. Eu vou embora. Ela se virou para o pátio, a chuva molhando-a em segundos. Mas antes que pudesse dar outro passo, Mark se moveu. Entrou na oficina e voltou momentos depois, segurando um simples casaco de chuva amarelo, gasto. Ele estendeu para ela sem dizer uma palavra. Ela hesitou. Mark, disse, mas ele não olhou para ela. Continua chovendo. Não fique doente. Ela pegou o casaco lentamente. As mãos se tocaram brevemente de forma dolorosa. Ele então se afastou, voltando para dentro da oficina sem dizer mais nada. Isabelle ficou ali na chuva, de coração partido, segurando o casaco como se fosse o único calor que restava no mundo. E então, caminhou sozinha. Flashes explodiam como fogos de artifício. Dezenas de repórteres alinhavam-se nos degraus de mármore, em frente à sede da Thorn Tech. Microfones erguidos, vozes se chocando em um coro desesperado de perguntas. Senhora Thorn, qual sua resposta às acusações? Haverá investigação legal? É verdade que sua equipe usou projetos roubados da Orion Tech? Dentro da sala da coletiva, a tensão zumbia no ar. Executivos cochichavam por trás de mãos dobradas. Membros do conselho sentavam-se rígidos em uma fila. Todas as câmeras estavam voltadas para o púlpito. Então, as portas se abriram. Isabelle Thorn entrou, não com seu habitual terno de poder, mas com uma simples blusa azul marinho e calça social. O cabelo loiro preso em um rabo de cavalo discreto, sem joias, sem ostentação. Ela caminhou até o púlpito com uma postura tranquila e apoiou as duas mãos na borda. A sala silenciou. Por um momento, ela olhou além da multidão, além dos repórteres, além das lentes, como se buscasse algo mais profundo. Então começou. Bom dia, disse com voz firme. Sei que muitos de vocês vieram esperando uma defesa, uma negação, ou ao menos uma declaração cuidadosamente elaborada de relações públicas. Não tenho nenhuma dessas. Um murmúrio percorreu a plateia. Canetas pausaram. Dedos pairaram sobre os botões de gravação. Nas últimas semanas, fui forçada a encarar algo que passei a maior parte da minha vida fugindo. A verdade sobre quem eu sou e quem me tornei. Ela fez uma pausa. Inspirou. Construí a Thorn Tech para mudar o mundo e, ao fazer isso, perdi contato com ele, com as pessoas, com a honestidade, comigo mesma. Alguns membros do conselho se mexeram, trocando olhares nervosos. Não vou ficar aqui e alegar completa inocência. Isabelle continuou, os olhos firmes. Heddle, o que aconteceu no processo de design merece ser investigado minuciosamente, e será. Mas posso dizer isto. Quando percebi a verdade, não senti medo. Senti vergonha. O silêncio tomou a sala como se fosse gravidade. Não quero ser o tipo de líder que se esconde atrás de advogados e discursos ensaiados. Então hoje, estou me afastando temporariamente. Sussurros de surpresa se espalharam. Repórteres se inclinaram à frente. Isabelle ergueu a mão. Preciso de tempo, não para escapar, mas para lembrar por que comecei isso em primeiro lugar. Preciso desaprender poder e reaprender propósito, porque às vezes você precisa perder o mundo para se encontrar. Flash. Flash. Ninguém se moveu. O ar estalava com o choque da vulnerabilidade. Não estou me afastando de vez, acrescentou suavemente. Mas estou abrindo espaço para me tornar o tipo de líder que quero ser. O tipo de ser humano que ainda espero poder ser. Ela esboçou um pequeno sorriso. Quase triste, assentiu uma vez e saiu do palco, ignorando os gritos de perguntas que a seguiram porta afora. Naquela noite, o anúncio estampou todas as manchetes.
Isabel Thorne se afasta em meio a escândalo. Discurso inesperado da CEO faz ações despencarem. Perder o mundo para se encontrar. Citação poderosa de Thorne viraliza. Dentro de uma pequena oficina em Washington, Mark estava sentado no sofá com Laia aninhada ao seu lado. A chuva batia suavemente na janela, já não raivosa, apenas presente. Confie em mim, Flip. É tudo verdade. Seu trabalho está logo ali na esquina. A televisão reproduzia novamente o discurso dela, agora com legendas, o rosto congelado no meio da frase. Mark assistia em silêncio. Laia, quase adormecida, murmurou em seu braço. Ela é corajosa como a mamãe era. Mark não respondeu, mas seus olhos nunca saíram da tela. E em algum lugar no fundo de seu peito, algo que ele pensava estar quebrado começou a respirar novamente, silenciosa e cautelosamente. A primeira luz da manhã rolou suavemente sobre os telhados da cidade silenciosa. Orvalho grudava nas janelas. O ar estava frio e imóvel. Dentro da oficina, Mark enxugava as mãos na toalha, já focado nas tarefas do dia, até que uma batida suave chamou sua atenção. Hã? Ele se virou e congelou. Isabelle estava ali, o cabelo preso atrás das orelhas, os olhos agora mais suaves. Nos braços, segurava uma pasta de couro grossa, cheia de documentos. Bom dia, disse ela, a voz baixa. Mark não respondeu de imediato. Simplesmente se afastou para dar espaço. Isabelle estendeu a pasta. Encontrei seu projeto, aquele da Orion Tech, aquele que enterraram. Mark a abriu. Seu nome estava nos diagramas, nos registros de patentes. Tudo ali. Você fez isso direito, murmurou ele. Eu tentei, Isabelle disse. Não posso mudar o passado, mas queria que seu nome voltasse a significar algo. Nesse instante, passos pequenos soaram. Isabelle. A voz sonolenta de Laia, o ursinho de pelúcia pendurado em uma das mãos. Isabelle se ajoelhou, braços abertos. Laia correu em direção a ela, envolvendo o pescoço de Isabelle com seus bracinhos. Mark permaneceu parado, observando, sem saber se falava ou apenas deixava aquele momento durar para sempre. Laia olhou para cima, sorrindo. Então, você vai ficar? Isabelle soltou uma pequena risada, piscando para afastar as lágrimas. Só se eu puder ser a mamãe de alguém. Naquela tarde, a oficina parecia nova. Paredes pintadas, clarabóias limpas, ferramentas brilhando. Mas seu coração não havia mudado. Vizinhos se reuniam. Crianças corriam entre mesas de piquenique. Sr. Hollis trouxe limonada. Sra. Evers trouxe tortas. Até o prefeito passou para dar um oi. No centro de tudo, um cartaz ainda coberto por um pano vermelho. Laia subiu em uma caixa. Isabelle se inclinou ao lado dela. Pronta? Sussurrou. Laia assentiu e puxou. O pano caiu, revelando letras com detalhes dourados. Cole and Thorne Motors, construído com amor. A multidão aplaudiu. Sorriu. Laia enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena caixinha. Dentro, um colar de prata, com um pingente gravado com uma única palavra. Família. Vi na feira, sussurrou Laia. É para você. Os olhos de Isabelle se encheram de lágrimas. É perfeito. Mais tarde, naquela mesma noite, sob luzes suaves e o pôr do sol desaparecendo, a cidade se reuniu novamente, desta vez na pequena capela perto da praça. Flores silvestres enfeitavam o corredor. Laia estava orgulhosa ao lado de Mark, segurando uma cesta de pétalas. Então, as portas se abriram. Isabelle entrou vestindo um suave tom de marfim. Sem véu, sem alarde, apenas um sorriso que silenciava todos os corações. Ela chegou ao altar e Mark segurou suas mãos. Não tenho anel, sussurrou ele, a voz embargada. Mas tenho uma vida inteira, e eu trouxe amor suficiente para nós dois, disse ela, sorrindo. A voz do oficiante foi gentil. Mark Cole, você aceita Isabelle Thorne como sua parceira no trabalho, na vida e em tudo que vier? Aceito. E Isabelle Thorne, você aceita Mark e Laia como sua família? Com tudo que você é, ela respondeu. Eles se beijaram.
Laia lançou pétalas no ar, gritando: Agora somos realmente uma família! Sob aquelas luzes cintilantes, rodeados de risos e amor, uma família antes quebrada pela perda se tornou completa novamente. Obrigado por acompanhar esta jornada emocionante de amor, cura e segundas chances. Se a história de Mark, Isabelle e Laia te emocionou, clique no botão de curtir, inscreva-se e ative o sininho para nunca perder um momento que toca a alma. Compartilhamos histórias que lembram que o amor pode nos encontrar nos lugares mais inesperados. Conte nos comentários qual momento mais te tocou. Até a próxima. Permaneça gentil, esperançoso e continue acreditando em histórias que curam.